sejam todos bem-vindos a este nosso canal de palestras espíritas. Então hoje é quinta-feira, como todos vocês já sabem, a nossa palestra de hoje, nosso estudo de hoje é sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo à luz da doutrina espírita. Sempre lembrando, é o mesmo Evangelho do nosso Senhor, com as explicações dadas por Espíritos de luz, por seres superiores. É isso que devemos todos nós devemos entender. Nenhuma negação dos ensinos morais de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o aspecto religioso da nossa doutrina. Mas antes de começar, eu quero pedir a todos os irmãos que mais uma vez não se esqueçam de se inscrever no canal e ao se inscreverem, apertar aquele botãozinho de inscrito e depois a palavra todas, para que vocês sempre estejam recebendo as novas palestras assim que elas forem sendo liberadas pelo YouTube, né? Mais uma vez eu peço a meus irmãos que compartilhem ao máximo, com o máximo de pessoas que vocês puderem. Comentem, podem comentar à vontade, já o dissemos e tornando a repetir. Todos os comentários são sempre bem-vindos, desde que respeitosos. Das coisas de Deus, da verdade suprema de Deus, da verdade absoluta de Deus, todos nós humanos da Terra ainda estamos muito longe dela. Então, muito bem. Hoje eu trouxe para vocês aqui, meus irmãos, a parte que trata da Terra. O que é o nosso planeta Terra? E eu vou dizer logo de cara. Planeta Terra, purgatório das misérias humanas. Triste isso, né? Mas infelizmente é verdade. Planeta Terra é nada mais e nada menos do que um verdadeiro purgatório das misérias humanas. E por que nós dizemos isso, meus irmãos? Não precisa, posso falar só sobre a guerra da Ucrânia? Eu não preciso falar mais, né? Já falei várias vezes sobre a guerra da Ucrânia, né? Já disse tanto isso, é o que nós mais temos aí. O que é aquilo? Miséria moral humana, só isso e nada mais do que isso. Então é ou não é um purgatório isso aqui? Não é só lá não. Aquela guerra de lá afeta a todos nós. Os espíritos superiores estudando essa questão, eles falaram dessa forma assim, eles começam assim, ó. Muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana, bem triste coisa é, ou seja, a espécie humana é uma coisa tristonha. Os espíritos superiores discordam disso? E eu também discordo, acho que os espíritos superiores estão certos. Eles dizem que isso aqui provém de um juízo mesquinho, acanhado das pessoas que pensam que o planeta Terra, que no planeta Terra está toda a humanidade, que todos os filhos de Deus estão aqui, não tem mais. Somos quase 8 bilhões, então Deus só tem 8 bilhões de filhos. Eles nem contam os bilhões de seres espirituais que estão do lado de lá. E os bilhões e bilhões e trilhões de seres encarnados e espirituais também desencarnados de cada um desses globos pelo espaço afora. Perceberam isso? Fora os mundos unicamente espirituais, onde não existe mais a vida material. Ou seja, em se tratando de humanidade, só quem tem um raciocínio muito pequeno, muito acanhado, miudinho mesmo, minúsculo, é que diria assim, que a espécie humana é uma coisa bem triste e tristonha, né? Então, diante disso, a conclusão nós chegamos aí, como está falando aqui, ó. Deve-se considerar que na Terra não está toda a humanidade, mas apenas uma pequena fração dela, uma fraçãozinha bem diminuta. Nós temos ideias de quantos trilhões elevado à potência de trilhões são os filhos de Deus? Já que todos nós sabemos que nós somos imortais depois de criados pelo Pai, então a gente não sabe. Então, quer dizer, a população da Terra, meus irmãos, é como se fosse um bairrozinho bem pequenininho de um grande império. Imagina vocês aí, o Brasil, que é um país continental, e um bairrozinho, uma cidadezinha bem pequenininha, umas 500 pessoas. Aí alguém chega e vê aquilo ali, nossa, a população do Brasil é pequena, né? Só essas pessoas aqui. Quer dizer, não tem nem ideia
que o Brasil tem quase 350 milhões de habitantes, vai 310, parece, não sei o certo, ou 210 milhões, algo assim, mais de 200 milhões. Mas então, um desavisado, uma pessoa de raciocínio bem tacanho, vai logo comparando aquelas pessoas, aquele municípiozinho ali, pobrezinhos, bem tristezinhos mesmo, sem nada, miseráveis também financeiramente, é a população do Brasil. Então, que afastemos de nós isso aqui, porque o universo do Pai não é só esse planeta Terra. Então, é isso aí. É um julgamento falso. Ele falou aqui, ó, faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia aquele que julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Chegamos no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, mas você vai lá para uma favela bem triste daquela, onde impera o mal, o crime e a maldade. Aí, nossa, o Rio de Janeiro é o lugar mais feio do mundo. Não, o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. Aquele local ali que está desse jeito. E talvez o próprio estado também está bem triste, mas aquilo, o Rio de Janeiro também não é o Brasil. Aí, meus irmãos, o Espírito pergunta assim, presta bem atenção, você chega no hospital, presta bem atenção, você faz visita hospitalar, chega no hospital, no pronto-socorro, num grande pronto-socorro, o que você vê ali, meu irmão? O que você depara? Você depara com doença e doentes, seres estropiados, estiolados, machucados, muitas das vezes um mau cheiro horrível em função das doenças. É o que você chega ali, é o que você vê no hospital. No hospital você não vê ali um palácio de diversões, uma coisa... Não, você vê ali é doença, é miséria, é tristeza, é desolação, é o que você vê ali. Miséria humana, física, ali, é o que você vê. Você chega numa penitenciária, o que você vê? Você vê a sordidez e a maldade, todas as espécies de vícios e coisas mais baixas do ser humano é que estão reunidos na penitenciária. Você não vê atrás das grades de uma penitenciária a bondade, o amor, a dignidade, a ética e a moral. Você não vê isso não. Aquele, se bem que não podemos esquecer que, de uma certa forma, a dignidade e a ética anda aprisionada por alguns aéticos e indignos que estão soltos por aí. Mas, grosso modo falando bem rasteirozinho, na cadeia ali, você vê ali, é o vício, é a maldade, é a degradação moral humana, é o que você vê ali. Você vai naquele bairrozinho bem pobrezinho que eu falei no início, mas é um bairro insalubre, onde não tem nenhuma atividade de saneamento básico, não tem nada. Começa a ver a população dali, é uma população fraca, pálida, esquálida, enfermiça, doentia. É assim que você vê aqueles pobres coitados que estão vivendo ali. Aí você que é um desavisado, ou eu que sou um desavisado, vou lá pensar assim, nossa senhora, mas a população do Brasil é poucas pessoas e além de ser tão pouco, é um povo feio, é um povo magro, é um povo doentio, um povo amarelo, todo enfermo. Está correto isso aí? Então que tenhamos, meus irmãos, sempre a grandeza de pensar um pouquinho mais além e não fazer um juízo de valor daquilo que a gente se vê de cara. Por quê? Por quê? Porque a Terra, meus irmãos, nosso planeta Terra, dizendo em outros estudos, é planeta de provas e expiações, numa fase transitória para entrar na regeneração, numa outra fase. É assim que estamos. Então, todas as nossas misérias, todas as nossas feridas e doenças estão agora bem expostas. A guerra da Ucrânia que eu diga. A guerra da Ucrânia que eu diga. Esse é só um exemplo. Tem milhões de outros exemplos morais por aí, de quem está posando de homem de bem, que vai numa igreja evangélica, vai numa igreja católica, vai no centro espírita, vai em qualquer lugar da sua religião, outros que nem vão, mas que são responsáveis por misérias e desgraças das pessoas, inclusive de guerras como aquela. Sabiam disso? Então, a Terra é isso, ou seja, purgatório das misérias humanas. E por que nós estamos aqui? Por que eu estou aqui? Por que vocês estão aqui?
Porque dentro das leis divinas, das leis de Deus, Criador, todos nós temos uma extensa e longa ficha de crimes. São crimes mesmo, meus irmãos. Crimes morais, tá? Crimes morais que pesam na nossa consciência e estão bem registrados. E o purgatório é aqui. E por que eu digo que aqui é o purgatório? Vamos pedir ajuda aqui do nosso irmão João, lá no capítulo 5, versículos 25 a 26. Veja bem o que ele falou. Naquela questão da reconciliação com o seu adversário. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça. Existe alguma coisa para vocês? Se disser, não é mera coincidência. E não sejais metidos em prisão. Digo-vos que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Veja bem, resumindo, as nossas misérias morais, elas são decorrentes de quê? Do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da nossa perversidade, das nossas perversões de toda a sorte, que causam prejuízo aos outros. É ou não é? Eu não sei de outra causa. O orgulho e a vaidade, chagas mais feridas da humanidade, que tiram a nossa paz e nos amarram aqui. E se não conseguirmos ficar aqui depois que chegarmos na fase de regeneração, vamos para planetas bem piores do que esse ainda. Então, quando Jesus falou assim, é porque ele quis dizer, isso aqui é um purgatório das misérias que vocês trazem dentro de vocês desde priscas eras, até de outros planetas, e teimam em carregá-las dentro de vocês. Então, é aqui que vocês vão purgar e pagar até o último ceitil. Se não pagar, não sai daqui. Ou ainda, podemos ir para lugares bem piores. Então, que afastemos aquela ideia, porque eu sou espírita. Eu vou para o céu só porque eu sou espírita. Não. Primeiro eu tenho que pagar todo o ceitil, tudo que eu dever a qualquer um, que eu nem sei a quem é, dívidas até de vidas passadas. Eu tenho que pagar aqui. O purgatório é aqui. É aqui que é o acerto de contas. Não podemos esquecer disso. Então, numa cidade, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na Terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que já se curaram e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a Terra quando está curado de suas enfermidades morais. É ou não é a Terra um purgatório? Nós só vamos sair daqui quando estivermos curados das nossas enfermidades morais. Nós estamos sofrendo por causa das nossas enfermidades morais. Imagina vocês, meus irmãos, os débitos morais que ucranianos e russos estão adquirindo com aquela guerra absurda. E quantos milhões de anos vão se levar para resgatar aquilo, para pagar aquilo? Talvez nem na Terra mais eles vão ter tempo de pagar. Serão em outras zonas, outros planos de sofrimentos. É o que eu tinha de falar com meus irmãos por hoje. Mais uma vez eu agradeço a Deus pela oportunidade. Peço a Deus que abençoe a todos vocês. Abençoe seus familiares. Fiquem com Deus, meus irmãos.